Olá, gente! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E hoje, nessa sexta-feira, as leituras falam pra gente que nós cristãos, devemos ser aversos ao espírito de competição, de exploração e falta de fraternidade. Então, sendo aversos a essas coisas, nós estamos colaborando com o reino de Deus, gerando frutos de vida e liberdade para o povo. Então, a primeira leitura de hoje está em Gênesis, capítulo 37, versículo 3 e 4, depois o versículo 12 e 13, depois o versículo 17 a 28. Gênesis, capítulo 37, versículo 3 e 4, depois o versículo 12 e 13, depois o versículo 17 a 28. Israel amava José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-no, e não podiam falar com ele pacificamente. E seus irmãos foram apacentar o rebanho de seu pai junto de Siquém. Disse, pois, Israel a José: Não apacentam os teus irmãos junto de Siquém? Vem e enviar-te-ei a eles. E ele lhes disse: Eis-me aqui. E disse aquele varão: Foram-se daqui, porque ouvi-lhes dizer: Vamos a Dotã. José, pois, seguiu seus irmãos e achou-os em Dotã. E viram-no de longe, e antes que chegassem a eles, conspiraram contra ele para o matarem. E disseram uns aos outros: Eis, lá vem um sonhador mor. Vinde, pois, agora e matemo-lo, e lancemo-lo numa destas covas, e diremos: Uma besta fera o comeu, e veremos quem será dos seus sonhos. E ouvindo-o Rúben, livrou-o das suas mãos, e disse: Não lhe tiremos a vida. Também lhes disse Rúben: Não derrameis sangue, lançai-o nesta cova que está no deserto, e não lanceis mãos nele, para livrá-lo das suas mãos e para torná-lo a seu pai. E aconteceu que, chegando José a seus irmãos, tiraram a José a sua túnica, a túnica de várias cores que trazia, e tomaram-no e lançaram-no na cova. Porém, a cova estava vazia. Não havia água nela. Depois assentaram-se a comer pão, e levantaram seus olhos e olharam. E eis que uma companhia de ismaelitas vinha de Gileade, e seus camelos traziam especiarias e bálsamo, e mirra, e iam levar isto ao Egito. Então Judá disse a seus irmãos: Que proveito haverá em que matemos o nosso irmão e escondamos a sua morte? Vinde e vendamo-los a estes ismaelitas, e não seja nossa mão sobre ele, porque ele é nosso irmão, nossa carne. E seus irmãos obedeceram. Passando, pois, os mercadores midianitas, tiraram e alçaram José da cova, e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José do Egito. Então, como a gente pode ver aqui nessa primeira leitura, houve realmente um espírito de competição e falta de fraternidade por parte dos irmãos de José. Eles, com inveja, querendo competir com José, primeiro traçaram um plano para matá-lo, e depois viram que não poderiam fazer isso, um dos irmãos disse: Não, nós não podemos fazer isso, ele é sangue do nosso sangue, nós não devemos matá-lo. E aí depois eles tiveram a ideia de jogar José numa cova, para que ele não saísse mais de lá. Então também não concordaram. E aí Judá, um dos irmãos de José, disse: Está passando uma companhia de ismaelitas, vamos vender José a eles. Então eles acabaram vendendo José venderam José aqui por 20 moedas, por moedas de prata. Eles acabaram vendendo José por 20 moedas de prata. Então olha só, o preço, eles venderam José, foram capazes de vender José por inveja, venderam ele por inveja, por falta de então eles tiveram realmente esse espírito de competição e falta de fraternidade. Nós cristãos devemos ter um espírito totalmente contrário a isso. Nós devemos
ser fraternos uns para com os outros, não devemos competir, né, uns com os outros, não devemos ter esse espírito que os irmãos de José tiveram. Então, na verdade, essa primeira leitura é um alerta para a gente. Nós cristãos não devemos seguir esse exemplo dos irmãos de José. Nós devemos, ao contrário, ter um espírito de fraternidade, sermos compassivos, né? Sermos misericordiosos para com os nossos irmãos, tá certo? E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Mateus, capítulo 21, versículo 33 a 43, depois do versículo 45 a 46. Mateus, capítulo 21, versículo 33 a 43, depois do versículo 45 a 46. Naquele tempo, disse Jesus aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos do povo: ouvi ainda outra parábola. Houve um homem, pai de família, que plantou uma vinha e circundou-a de um valado e construiu nela um lugar e edificou uma torre e arrendou-a a uns lavradores e ausentou-se para longe. E chegando o tempo dos frutos, enviou seus servos aos lavradores para receber os seus frutos. E os lavradores, apoderando-se dos servos, feriram um, mataram outro e apedrejaram outro. Depois enviou outros servos em maior número do que os primeiros, e eles fizeram-lhe o mesmo. E por último, enviou-lhe seu filho, dizendo: terão respeito ao meu filho. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, vinde, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. E lançando mão dele, o arrastaram para fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Diziam eles: dará afrontosa morte a esses maus, arrendará a vinha a outros lavradores, que a seu tempo lhe deem os frutos. Disse-lhe Jesus: nunca leste nas Escrituras a pedra que os edificadores rejeitaram? Essa foi posta por cabeça do ângulo pelo Senhor. Foi feito isto, e é maravilhoso aos nossos olhos? Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que deu seus frutos. E quem cair sobre esta pedra, despedaçar-se-á. E sobre aquele a quem ela cair. E os príncipes dos sacerdotes e os fariseus, ouvindo estas palavras, entenderam o que falava deles. E pretendendo prendê-lo, recearam o povo, porquanto o tinham por profeta. Então, Jesus aqui nesta parábola, ele conta pra gente, né, que os lavradores, eles foram gananciosos, foram ambiciosos, tiveram um espírito de competição, né, porque vieram trabalhadores, né, vieram servos, né, os servos do homem, né, e os lavradores mataram. Vieram outros servos, né, para ajudar no trabalho, né, e os lavradores mataram também. Eles mataram uns, apedrejavam outros. E aí quando o patrão enviou o filho dele para ajudar, né, para ver como é que estava a lavoura, né, ele pensou assim: bom, o meu filho eles vão respeitar, né, porque é meu filho, é quase dono da terra. E aí os lavradores, né, com esse espírito de ganância, esse espírito de competição, né, esse espírito de poder, né, disseram: bom, esse aí é o herdeiro, né? Aí vem o filho do patrão, o herdeiro, nós vamos ter que matá-lo também, né? E aí eles acabaram matando o filho do patrão deles também. Então a gente viu, né, que eles tiveram um espírito de competição, né? Espírito de exploração, tiveram falta de fraternidade também. Quem tiver isso, né, quem alimentar esse espírito, né, quem alimentar essas coisas, não vai ter lugar no reino dos céus. O reino dos céus, Jesus diz aqui, né, o reino dos céus
será dado a uma nação que deu seus frutos, né? Ou seja, que seja averso a essas coisas, que seja misericordioso, né? Que seja realmente compassivo, que seja realmente seja averso a esse espírito de competição, espírito de exploração, quem realmente se colocar a serviço do povo, a serviço da comunidade, tendo misericórdia, estendendo a sua mão, né, por aqueles que necessitam, né? Aqueles realmente foi isso, exatamente isso que Jesus fez, né? Ele veio para aqueles que necessitam, aqueles por quem ninguém olhava, né? Então, que a gente realmente possa refletir essa parábola, né, dos lavradores maus, que a gente realmente seja, que nós tenhamos realmente um espírito de fraternidade, um espírito de compaixão, um espírito de misericórdia por aqueles que precisam, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje, né? Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, sábado, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até amanhã, se Deus quiser.